Inspiração Mulher. Oferecimento Mútua, Caixa de Assistência dos Profissionais do CREA. É uma alegria estar com você de volta aqui na sua TV Grão-Pará em mais um programa Inspiração Mulher. E hoje eu trago uma pessoa inspiradora. É o jornalista Marcos Melo. Ele é atual presidente da ONG Olívia, que já existe desde 2014. Marcos, é uma honra te receber, porque para mim pessoas como você, que são militantes do bem em causa de pessoas, para mim elas já são seres iluminados, entendeu? Que são atuantes, corajosos. Então, obrigada primeiramente por ter vindo. E eu quero que você me diga qual é o trabalho da ONG Olívia, o principal trabalho, o principal objetivo, o que é que vocês querem fazer de bem na ONG Olívia, o que vocês fazem? Muito obrigada pelo convite. Eu acho que é muito importante a gente sempre agradecer todos os espaços que a gente chega, que a gente alcança. Fico muito feliz de poder vir aqui compartilhar com vocês um pouco do que a gente faz na ONG. Como você disse, ela está desde 2014, né? E a ONG Olívia é uma ONG que atua na luta em defesa dos direitos da população LGBTI+. Não só em Belém, mas a gente tem ampliado aí a nossa atuação de trabalho para todo o estado do Pará, né? Compreendendo como que as múltiplas violências que atravessam a nossa população, elas tendem a nos afastar dos nossos direitos. Então, a gente sempre fala que a luta da população LGBTI+, não é para que a gente consiga alcançar novos direitos. É o contrário, na verdade, né? Que os nossos direitos nos são negados devido ao preconceito, devido a essa sociedade que não aceita, que não compreende. Então, a gente precisa lutar para que eles sejam garantidos. Então, coisas que são básicas para algumas pessoas são negadas para outras, né? E a gente precisa estar aí na luta, infelizmente, né? Mas felizmente estamos na luta para garantir os nossos direitos. Eu costumo pensar que esse preconceito, ele vem muito aliado à falta de respeito com o próximo. Com a falta de respeito do que a pessoa quer ser, de como ela quer viver, a falta de respeito quanto à orientação dessa pessoa sexual, a falta de respeito do modo como ela quer viver. Não é só o preconceito em relação à orientação sexual. Eu vejo que é um preconceito muito maior. É do ser, de encarar como diferente, ou apontar o dedo. Eu acho isso terrível. Me corrija se eu estiver errada, que essa questão do preconceito, ela está muito aliada à falta de respeito, inclusive dos direitos. Sim. Nós vivemos numa sociedade que, na verdade, ela é moldada a partir de atitudes machistas, né? E eu acho que isso nos traz para esse lugar também. E isso que tu falas é muito interessante porque a questão da LGBTfobia, ela demonstra isso. Não é só o fato de você ser uma pessoa LGBTI+, mas muitas vezes qualquer atitude do outro me incomoda. E aí eu coloco a minha vontade acima do outro. Então, diz muito sobre isso, né? E aí a gente fala como que o machismo, no caso de que geralmente são os homens que entendem a sociedade de um jeito e querem que todo mundo seja desse jeito. Né? Formatado, então, num padrão que se acha que é o certo. Sabe, na minha cabeça... Nós vivemos uma sociedade que ela é hetero-cisnormativa, né? Então ela vive a heterossexualidade como um padrão, a cisgeneridade como um padrão, ela vive esse comum como um padrão. E todo mundo precisa se enquadrar nesse padrão. E isso está errado. E eu acho que é importante a gente pontuar que a gente não fala só sobre orientação sexual e identidade de gênero. A gente fala sobre pessoas pretas, sobre pessoas com deficiência, sobre pessoas indígenas, né? Nós estamos na Amazônia. Nós falamos também de pessoas indígenas. Nem todo mundo nasce no centro da cidade, mora sempre no centro da cidade. Então, a gente precisa respeitar a multiplicidade das pessoas, como a diversidade cidadão, das pessoas como um todo, sim. As leis. Aí, a gente vai para aquela questão, agora que a gente vem pela luta, né? Que eu imagino que a luta de vocês seja maior em relação a garantir os direitos, como você falou. Porque tudo que é diferente fica à margem. Mas já tem muita gente à margem. Sim. Né? E aí a gente sabe que faltam empregos. Imagina para as pessoas o preconceito maior para quem é julgado Sim. diferente. Como que ficam essas lutas? O que vocês dentro da ONG
tem avançado em relação a isso? Quer dizer, avançado não é fácil, né? Avançar não é fácil. Mas como que vocês têm se articulado para ir em busca, para levantar bandeiras para garantir os direitos? Sim, hoje a ONG, a gente tem algumas áreas específicas, a gente tem muito mais experiência de muito mais tempo, né? Então, a gente atua tanto na saúde, eu acho que é uma pauta muito importante. A gente tem hoje na ONG o serviço de testagem e aconselhamento contra ISTs, a gente tem atendimento psicológico também, entendendo a saúde mental como algo que é muito fragilizado para quem sofre preconceito diariamente, para quem sofre preconceito dentro de casa. A gente atua muito na educação, né? Entendendo a educação como essa ferramenta de transformação, né? Só é possível mudar o pensamento da sociedade, só é possível construir uma sociedade com mais respeito a partir da educação. Quando eu estudo, quando eu entendo, quando eu compreendo aquele indivíduo como um outro que também é detentor de direitos. Então, a gente também está muito ligado à pauta de educação e hoje, eu acho que isso é muito legal, é a primeira vez que eu estou falando sobre isso, né? A gente inscreve um novo projeto da ONG e a gente ganha um edital nacional, que é do Instituto Mais Diversidade, que é um projeto chamado Olive Empreende. E o que é o Olive Empreende, né? Ele é um projeto que ele tem como objetivo selecionar empreendedores LGBTI+, da região metropolitana de Belém, e esses empreendedores vão passar por um processo de formação continuada em marketing, gestão empresarial, né? Também gestão administrativo financeiro, sobre diversidade e inclusão no próprio mercado de trabalho, compreendendo o empreendedorismo como uma ferramenta também, uma alternativa de acesso à renda, de acesso à cidadania. Porque o que é que acontece, né? Hoje o mercado, muitas vezes, ele também, como reflexo da sociedade, ele não está aberto para essa diversidade. Então, é difícil Existem empresas que não contratam profissionais LGBTs. Nossa, essa parte, exatamente. Eu quero abrir um parêntese, assim, justamente aí. Esse preconceito na questão das empresas, gente, para mim isso é um absurdo. Tu ter um preconceito numa contratação por causa da orientação sexual da pessoa. Sim. Assim, para mim não cabe nos dias de hoje, porque você sabe, a qualificação da pessoa que tem que estar acima de tudo é da pessoa e não da orientação sexual da pessoa. Será que é tão difícil para as empresas entenderem que a gente está no século XXI, que eu quero saber se o indivíduo, a pessoa está qualificada para aquele cargo? E que você falou, mas eu estou tão feliz de saber que o empreendedorismo vai ser impulsionado através da ONG, porque eu tenho certeza que mentes brilhantes vão fazer negócios grandiosos. Sim. E é enxergar esse lugar mesmo, né? Porque a gente vem estudando isso, né? Então, o mercado de trabalho, ele muitas vezes, ele dá as costas para a discussão sobre diversidade. E aí, o que acontece? Gera-se um ciclo de não acesso para a população LGBTI+, onde eu tenho pessoas que são obrigadas a viver, por exemplo, sendo profissionais do sexo, onde eu tenho pessoas que vivem em situação de rua porque não tem um dinheiro para pagar aluguel, não tem dinheiro para comprar comida, foram expulsas de casa. Então, são situações que vão se juntando e se agravando e fazem com que aquele indivíduo não consiga acessar nenhum direito. Então, a gente enxerga o empreendedorismo, porque, claro, né, também não posso dizer que não. Existem pessoas que escolhem empreender. Eu quero ser empreendedor, eu tenho uma ideia, eu tenho um negócio. E que lindo ver pessoas LGBTs que têm os seus negócios e que fazem, que são felizes e conseguem contratar outras pessoas. Mas tem pessoas que vão para o empreendedorismo como uma alternativa de um mercado de trabalho que não está de portas abertas para ela. E aí, para essas pessoas, principalmente, que muitas vezes olham para isso como alternativa e muitas vezes acabam, não era o lugar que elas queriam, né? Então, às vezes elas não têm preparo para isso. É para essas pessoas que a gente quer olhar. A gente quer olhar para esse profissional que tem um negócio legal, mas que talvez não tenha o acesso ao conhecimento suficiente para entender sobre questões mais técnicas e fazer para que ele entenda que ele pode sim ter um negócio, que esse negócio pode dar certo, que esse negócio pode crescer e que, principalmente, esse negócio fortalecido, ele pode gerar oportunidades que as empresas não geraram para aquele profissional quando ele era do mercado. Ele pode fazer o contrário e ele pode fazer com que a empresa dele cresça, fortaleça e gere as oportunidades. Tem uma outra mentalidade para absorver essa mão de obra sem o preconceito. Então, não é só fomentar o empreendedorismo, mas é fazer com que, a partir dos micro e pequenos empreendedores, a gente
proporcione uma mudança geração de pensamento de renda, de vai mercado melhorar local. também a parte social. Sim. Tudo impacta, é uma cadeia, né, que vai impactando, é uma corrente do bem. Como é que vai? Então, deixa eu entender. Vocês lançaram um edital. A gente ganhou um edital, né, um prêmio de capital semente, ou seja, a gente vai receber recurso para dar início ao projeto. Aí tem todas as diretrizes, né? Isso. Como que, para se inscrever? Já achei o máximo isso. A gente vai possivelmente lançar ela em setembro desse ano. E aí um dos poucos critérios que a gente colocou para conseguir controlar, né, é que a empresa tenha pelo menos 1 ano de existência, né? A pessoa esteja empreendendo há pelo menos 1 ano. Comprove, né, que tem a documentação. Isso, para que faça sentido também a participação dela dentro do projeto, né? Mas o nosso objetivo, eu acho que isso é muito legal, para além das 10 pessoas, dos 10 empreendedores que a gente quer formar, o que a gente quer mesmo é poder compreender como a gente pode fazer com que esse lugar do empreendedorismo, ele realmente transforme vidas. Foi o que a gente falou lá em São Paulo, né? O nosso projeto Olivia Empreende, ele não é sobre empreendedorismo, ele é sobre vidas que muitas vezes não têm acesso a esse lugar da renda, a esse lugar do trabalho, a esse lugar do sonho. Eu acho que isso é também muito bonito. Muitas vezes a gente é impedido de sonhar. É como se a nossa vida não valesse a pena, é como se eu não tivesse nesse lugar, sabe? Você não tem direito de sonhar, você não tem direito de pensar que você pode ser feliz, que você pode ter um emprego, que você pode viajar. Então, eles nos tiram o direito de sonhar também. E a gente quer devolver para essas pessoas essa vontade de viver, de sonhar, de acreditar, de levar as coisas para frente. E a gente quer criar mesmo uma rede. Uma das primeiras partes do nosso projeto é a gente mapear os empreendedores LGBTs da região. Já ia perguntar. Exatamente. Que são os critérios também, né, para poder as pessoas participarem? Como é que vocês vão avaliar os trabalhos, as empresas que vão ter acesso? Quais os critérios para poder ser entrar entre os 10 selecionados, né? Marcos, o papo tá tão bom. Você vai continuar explicando? A gente vai para um breve intervalo e ele vai continuar explicando muito mais, rapidinho. Invista em você e em sua família. Associe-se à Mútua e aproveite os benefícios sociais, culturais, financeiros e convênios. Conte com a Mútua para suas atividades profissionais, para bem-estar e saúde, para o planejamento do seu futuro, para cuidar da sua família caso você venha a faltar, para situações passageiras de perda de renda, para planos de saúde regionais e nacionais, para descontos em produtos e serviços e muito mais. Acesse agora e faça seu cadastro. Mútua. Eu não disse que era rapidinho, foram 30 segundos, muito rápido. Marcos, continua me explicando, então, quais os critérios, porque eu tenho certeza que quando o pessoal assistir, um edital para fomentar empreendedorismo, me fala aí, então. Então, assim, a gente ainda nós estamos na concepção do projeto em si, a execução dele, né? Então, a gente ainda vai discutir o que me leva a selecionar dentro de tantos projetos, como é que a gente chega nesse senso comum, né? Nesse lugar esse é o projeto. E aí as pessoas vão poder, a gente vai lançar um edital com inscrição, com mais informações, aí as pessoas vão poder entender melhor como é que a gente vai organizar tudo isso. Mas o que eu acho muito legal é a gente iniciar esse processo de discussão, sabe? De não deixar o empreendedor sozinho, mas principalmente olhar mesmo para esse recorte social, né? Da pessoa que é LGBTI+, que sofre preconceito em vários espaços, para ela entender que ela tem um lugar também de fortalecimento, né? Tem um projeto que vai ajudar ela. E é o que eu tenho falado muito, é isso. A pessoa, muitas vezes, ela se sente muito isolada, muito sozinha. Muito. Então, às vezes, ela não acessa aos seus direitos ou não acessa espaços de fortalecimento, porque ela acha que aquele preconceito também vai alcançar ela naquele espaço. E aí, quando a gente mostra para as pessoas, não só para os que entrarem com a gente no projeto, mas outros empreendedores, a gente mostra que sim, é possível você ser uma pessoa LGBTI+, e ter um empreendimento, que sim, esse empreendimento pode crescer. E eu acho que também para pessoas daqui, né? A gente está na região norte do Brasil, longe desses grandes eixos industriais, né, empresariais. E sim, a gente pode também fazer empreendedorismo na Amazônia com qualidade, com projetos que vão para frente, que dão certo. A gente pode ampliar o tamanho disso. Então, a gente tem
muitos projetos na nossa região, mas que às vezes a gente não acredita ou que às vezes os próprios empreendedores não acreditam em si porque não tem esse incentivo, né? Não tem lugares que digam para você é possível, você pode, a gente está aqui, vamos junto. Então a gente quer criar mesmo uma rede de fortalecimento do empreendedorismo LGBTI+, dando em conhecimento, Belém. né? Com certeza. Trazendo, por exemplo, você sabe fazer um plano de negócio? Imagina se a pessoa já não tem acesso a muitos serviços, imagina ela receber essa qualificação. Que o plano de negócio vai fazer total. Fazer uma pesquisa de mercado antes, ajudar esse empreendedor, né? Que maravilha, estou muito encantada. Sim. Eu acredito que vai ser um sucesso, muita gente vai participar. Agora, Marcos, assim, voltando ao preconceito, né? Que eu acho, assim, na minha opinião, que ainda é uma das principais barreiras para tudo contra pessoas. Independente da opção sexual, da orientação sexual, independente, vamos falar, como você disse, de vidas, de pessoas, né? Ainda há muito a se combater em relação a isso, não é? Com certeza, a gente vem na verdade, de anos, a luta, né? A luta da população LGBTI+, nós tivemos muitos avanços, né? Nas últimas décadas, mas nos últimos 4 anos a gente passou por um grande desmonte, né, de direitos. Sim. E aí isso fez com que muitas das políticas que nós conseguimos conquistar, elas parassem. E aí, neste ano, a gente volta a ter uma retomada aí da discussão dessas políticas, né? E eu acho que isso nos gera novos desafios, porque a gente tem um governo que volta a discutir políticas públicas de direitos humanos a nível nacional, e aí, a partir disso, a gente se pergunta, né? Mas e agora, o que a gente tem que fazer? No meio de todo esse caos montado, né? No meio depois da sociedade inteira criminalizar as nossas vidas, criminalizar as políticas que defendiam os nossos direitos, para onde a gente olha nesse primeiro momento, sabe? O que é mais urgente entre tantas urgências? Preservar nossa vida, porque a gente sabe o quanto isso gera de insegurança. A gente sabe o quanto vocês sofrem, quanto esse preconceito gera insegurança para a vida dessa população. Sim. Mas aí nós realmente temos muito a avançar, né? O Brasil segue sendo o país que mais mata, mais tem casos registrados de assassinatos de pessoas LGBTI+, em todo o mundo. Nós somos o país também número 1 no ranking mundial de mortes e assassinatos de pessoas trans. Então, assim, como é que a gente deixa de ser o primeiro país nesse ranking mundial? Como é que a gente começa a impedir que essas mortes aconteçam, né? Impedir que a gente precise registrar dados de morte. A gente quer que as pessoas vivam, a gente quer que essas vidas sejam preservadas. E para isso é preciso a gente estimular a discussão a nível nacional, seja na educação, seja na saúde, em todos os espaços de políticas públicas, de legislação de políticas públicas, né? Mas também garantir segurança mesmo para a nossa população, né? Então, a gente tem muito a discutir, muito a avançar e eu acho que é muito importante a gente sempre lembrar que tudo isso é fruto de políticas públicas, né, que precisam ser criadas e garantidas. E para isso a gente precisa refletir mesmo sobre os rumos da política, a gente acompanhar mesmo, a gente votou e acompanhar quem a gente está votando, porque o processo político ele é fundamental quando a gente fala, né, da construção de políticas públicas de direitos humanos. Então a gente precisa cada vez mais estimular esse diálogo sobre direitos humanos e entender, eu acho que isso é muito legal. Quando a gente fala da luta da população LGBTI+, a gente não está falando só da luta da população LGBTI+, a gente está falando de direitos humanos, que são transversais, que são amplos. Então, eu estou falando de acesso à saúde, de acesso à educação, de acesso à moradia. E é para todo mundo. Quando eu luto, não é só para mim, eu luto para todo mundo, né? Então, a gente luta por uma sociedade onde as pessoas tenham acesso de verdade, né? A gente não quer que só a população LGBTI+, que esteja só lá tenha na Constituição, registrado na Constituição, sim, esse direito não seja garantido, sim, na prática. É que é um direito que seja garantido para todo mundo e que não seja negado para a população LGBTI+, né? Então, é a gente lutar pelo mínimo. Eu tenho falado que a gente luta pelo básico, a gente luta para que as pessoas tenham comida na mesa, sabe? Porque é isso. A gente não recebe muitas mensagens de pessoas pedindo cesta básica, dizendo que não tem comida em casa, que às vezes no atendimento psicológico a pessoa não vai para o atendimento porque não tinha dinheiro para pagar ônibus, sabe? Então, são recortes
atos tão violentos que a gente não tem noção, mas que são fundamentais. É fundamental que a gente reflita sobre isso, né? Belém, o Pará, hoje a gente não tem casa de acolhimento, por exemplo. Sendo que uma das violências que mais atinge pessoas trans é o fato delas serem expulsas de casa. Essa parte é a pior parte, porque aí toca num ponto do preconceito da própria família. Sim. Porque eu já não entendo o preconceito de pessoas que não te conhecem, que para mim já está infringindo o respeito, né? Agora, do teu preconceito de alguém de dentro da tua família, isso é mais agravante, porque te leva... Já pensou uma expulsão de casa de um jovem que não está formado, ainda não está no mercado de trabalho, como se for viver na condição de rua, de morador, chegar a morar na rua, você imagina a violência que essa pessoa vai sofrer naturalmente, né? Além de todos os percalços que vai passar. Então, lá na ONG, vocês têm acolhido muitas pessoas. Como é que vocês fazem um trabalho voltado para isso? Você falou do atendimento psicológico, né? Sim. Nós temos várias linhas de frente, né? A gente tem um diálogo primário com as pessoas que vão buscar, por exemplo, a questão da testagem, né? É um serviço muito, muito procurado. O cuidado, enfim, a gente estimula mesmo um cuidado com a sua saúde, então a gente faz distribuição de preservativo, mas um serviço que tem tido uma demanda muito grande é o serviço de atendimento psicológico, porque a nossa população é atravessada por muitas violências, né? Então isso nos gera problemas, enfim, problemas de violência psicológica, nos gera adoecimento mental. Então, é um dos serviços que a gente mais tem demanda hoje. Nós temos uma fila de espera muito grande e são diferentes casos, né? São casos, enfim, são problemas familiares, são problemas na escola, no trabalho. Então, realmente muito difícil a gente enxergar isso e a gente tenta, na medida do possível, poder ajudar a mudar essa realidade, né? E aí, eu acho que não é só tratar a pessoa que está com adoecimento mental, mas é chegar nos espaços e mostrar que, olha, o preconceito não é o caminho. Então, tem como a gente viver numa sociedade com mais respeito. Tem como a gente respeitar o outro. É possível, sim. Por que não é possível respeitar o outro, sabe? Entender a pluralidade das pessoas, entender que nós somos pessoas diferentes, mas que isso não nos torna inimigos, né? Que todo mundo pode viver. Nós podemos, sim, viver numa sociedade com mais respeito. Então, a gente vem também ocupando esses espaços, né? Ocupando, estimulando a discussão. A gente faz muita roda de conversa em faculdade, muita visita, faz oficina, faz formação, também para empresas, vai plantando as né? sementes, exatamente, né? Espalhando essa mensagem de respeito, né, para todo mundo. Eu amei. Fica onde a ONG? A gente tem uma sede hoje, ficar no segundo andar do Vadiona, na UFPA, né? A UFPA é uma grande parceira nossa, a gente está lá dentro da UFPA há uns 5 anos e é fruto de uma parceria, né? A UFPA cedeu um espaço para a gente e hoje nós somos a única ONG LGBT que tem sede também. Imagino que quantas pessoas também aqui, as proximidades, né? Não só de Belém, possam vir, né? A gente vai poder dar a rede social... Mas a gente ainda tem 2 minutos. Se eu não te perguntei alguma coisa, eu quero que você coloque, fique à vontade, antes de dar as redes sociais, para deixar claro, aproveitar, né, que tem um contato com o público. Se você quiser fazer alguma fala de combate a esse preconceito, fique à vontade, porque a gente não sabe tudo, né? Então a gente quer aprender. O que é importante hoje para a sociedade entender desse combate, desse preconceito. O que você diria hoje, se você pudesse, imaginando que você vai fazer essa fala no YouTube também, se você pudesse chegar com uma fala a todas as camadas para falar em relação a combate e preconceito, você que já sofreu na pele muito preconceito, o que você diria para um pai, para uma mãe em relação a isso? Porque são as pessoas que mais devem acolher. O que você diria? Eu acho que o caminho da mudança, ele vem do respeito. E o respeito, ele é fruto do entendimento, né? Do entendimento não só sobre mim, mas sobre o outro, assim. Eu acho que a gente precisa entender que, devido a uma sociedade com um histórico de tantas violências, com um histórico de incompreensão, às vezes é muito difícil entender que existe uma sociedade plural lá fora, né?
Eu acho que a gente tem um preconceito em casa, mas... Não sei, eu acho que enxergar as coisas com mais leveza é um caminho muito bom, sabe? Enxergar o outro com mais leveza, ouvir mais o outro, não, enfim, não colocar as nossas certezas em cima do outro. Eu acho que quando a gente enxerga as coisas com mais leveza, a gente consegue chegar num caminho melhor, assim, sabe? A ONG Olivia... Eu falo que ela me transformou como indivíduo, né? Por quê? A pessoa que eu era antes e a pessoa que eu sou hoje, depois da ONG, é uma outra pessoa. Porque quando eu entendi a minha orientação sexual, eu falei assim, nossa, eu estou num lugar agora, num recorte da sociedade, onde as flechas do preconceito se apontam para mim. E as flechas da violência também, né? E aí, a partir daquele momento, eu falei assim, se eu estou nesse lugar e se eu consigo, de alguma maneira, me posicionar nesse lugar para impedir que essas flechas fiquem voltadas sempre para a gente, eu preciso fazer alguma coisa, né? E aí, a partir desse momento, eu entendi que eu precisava, sim, fazer parte dessa luta e lutar não só pela minha sobrevivência, mas pela sobrevivência dos meus pares, né? Das pessoas que, assim como eu, compreendem a sua orientação sexual. Não é um processo fácil. Não é um processo fácil para a gente, não é um processo fácil para a nossa família, não é um processo fácil para muitas pessoas que estão ao nosso redor, mas é um processo que precisa ser respeitado, né? Então, eu falo dessa questão das flechas do preconceito porque isso é muito real, né? O preconceito, ele está apontado para a gente diariamente e a gente está nessa luta. Mas, para encerrar, assim, as pessoas precisam entender que a gente não luta porque a gente quer, né? A gente luta porque é necessário. A gente luta porque o preconceito está apontado para a gente. Que não é mimimi. Sim. E que se a gente não luta, eu vou estar enterrando uma pessoa que eu gosto. Vou estar levando no hospital uma pessoa que eu gosto. Eu vou estar levando na delegacia uma pessoa que eu gosto. Porque essa pessoa não foi respeitada nos seus direitos. Que é isso que é mais difícil, plantar essa semente. Respeite a pessoa, a vida, e não a orientação sexual. Que isso, sinceramente, para mim é um desrespeito. A pessoa não respeitar a orientação sexual do outro, o livre-arbítrio da pessoa, entendeu? Sim, então, isso. Então, a nossa luta não é porque a gente quer, é porque é necessária, que é fruto de uma sociedade muito violenta. Então, no dia em que a gente não precisar mais lutar, aí sim, a gente vai ter chegado nessa sociedade, né, com respeito, onde a gente só quer viver. A gente só quer ser feliz, só quer ter uma casa, só quer ter uma família, só quer viver um amor, né? A gente não quer viver lutando, a gente quer viver sem precisar lutar. E esse direito está garantido na nossa Constituição. Só falta sair mais do papel, né? Amei te receber. Passa a rede social da ONG. Sim, a gente está nas redes sociais, tanto no Facebook quanto no Instagram, @OliviaLGBT. A gente já colocou aí a tarja e fica do segundo, você falou do segundo andar do Vadião. No prédio do Vadião, lá no Campus Guamá, da UFPA. Quem quiser entrar em contato, passa um direct aí, né? Por favor. Gente, vamos encerrar aqui, ó. Eu quero agradecer a audiência. Compartilha muito o link no YouTube. O canal são 2 canais no YouTube, da TV Grão-Pará, que tem o programa Inspiração Mulher, e o meu canal no YouTube, você procura Inspiração Mulher. Compartilha muito, tá? E fica ligado nas redes sociais no Instagram, Inspiração Mulher TV. Segue que você acompanha tudo sobre as entrevistas. Um beijo, fiquem com Deus, saúde, paz. Tchau. Olha lá. Inspiração Mulher. Oferecimento Mútua, Caixa de Assistência dos Profissionais do CREA.